Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma celebração. Israel, André, uma alegria a gente se reunir juntos, nos prepararmos para essa celebração que é muito especial, onde já preparamos o nosso coração para a comemoração do Natal, relembrarmos a chegada, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, esse final de semana, essa celebração nos é uma celebração muito especial e eu quero te convidar para que a gente a todo instante, quer nas canções, nas orações, no refletir na palavra de Deus, façamos tudo com todo o nosso coração. Louve com toda a intensidade do seu ser, ore com toda a intensidade do seu ser, mantenha a sua mente atenta à palavra que vai ser pregada. Enfim, que do começo até o final dessa celebração nós celebremos com toda a alegria do nosso coração. Israel, você ora para a gente? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos, muito obrigado porque esta data, Pai, é cheia de significado para nós, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, o Teu Filho a este mundo, provando o Teu amor leal, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia. O Senhor nos acolheu na Sua graça, o Senhor nos deu uma nova história e tudo começa para nós, Pai, na chegada do Cristo, na chegada do Teu Filho a este mundo, da maneira tão especial como o Senhor realizou o Seu grande plano de redenção na história e nos alcançou, Pai, nos alcançou hoje, aqui e agora, e nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, Pai querido, em torno da Tua palavra, entoando os nossos louvores a Ti, refletindo, Senhor, na mensagem do Teu Evangelho, de modo que o nosso coração seja aquecido, a nossa esperança seja renovada e que em tudo isso, Pai, o Senhor e somente o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Ao pensar no Natal, palavras me faltam. Nosso querido Pai nos deu seu melhor. Foi numa manjedoura, num berço de palha, toda a terra o conhecerá. Alegria, pois Cristo nasceu, trouxe paz para nós, é o presente do Pai, Ele é a luz que brilhou para nós. Jesus Cristo é o Salvador. Perfeito de Deus, canta em glória ao Pai, alegrem-se nele, Deus conosco, Emanuel, Rei para sempre, nosso Deus fiel. Solo fértil, no aguardo está a esperança que vai brotar, a promessa vai chegar, o que vem do céu. Anjos surgem a proclamar, cantam o hino do Salvador, num contexto de humildade e amor, o Rei nasceu. Glória ao Príncipe
nasceu, a palavra do Senhor, toda honra e poder dormem com este bebê. A esperança para o mundo é Jesus. Para sempre é graça e amor, seu perdão que aqui chegou, prometido o Filho de Deus, Ele é o Senhor. Glória ao Príncipe do céu, anjos cantam com fervor. É o pequeno que nasceu, a palavra do Senhor. Toda honra e poder dormem com este bebê. A esperança para o mundo é Jesus. Rei da glória, cantamos sim. Seu poder não terá fim. Toda a terra cantará. Nós adoramos o Rei dos Reis, Rei da glória, cantamos sim. Seu poder não terá fim. Toda a terra cantará. Nós adoramos o Rei dos Reis. Nós podemos o conhecer e seu perdão receber. Deixe o fardo aos pés de Jesus, então cante assim. Glória ao Príncipe do céu, anjos cantam com fervor. É o pequeno que nasceu, a palavra do Senhor. Toda honra e poder dormem com
Chegamos à nossa celebração de Natal. Hoje nós separamos um tempo para lembrar que um dia, há 2020 anos atrás aproximadamente, o Rei nasceu, o verdadeiro Rei, o Rei do universo, Senhor dos senhores, nasceu em uma manjedoura em Belém da Judéia. E o texto bíblico que nós separamos para essa mensagem de Lucas capítulo 2, desde o versículo 8 até o versículo 20, é um dos textos que mostram com muita clareza que a mensagem do Senhor é uma palavra viva. O Evangelho é vivo, é dinâmico, ele não pode ser parado. É Deus quem toma a iniciativa da fala, é Deus quem está movimentando a história, Deus é quem está se revelando de tantas maneiras, e por isso mesmo nós vamos conversar sobre esse encontro dos anjos com os pastores do turno da noite e o que este encontro nos mostra dos movimentos que o Evangelho faz entre nós. O primeiro deles é um movimento que é um padrão. Deus é quem toma a iniciativa de falar. O primeiro movimento é de Deus para nós. O Evangelho sempre é uma conversa iniciada por Deus. É Deus quem toma a iniciativa, e nisso nós já temos o ato de graça de Deus, em se revelar a nós, em se dar a conhecer. O texto de Lucas, do capítulo 2, do versículo 8 até o 12, nós lemos o seguinte: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Esse texto mostra um primeiro contraste para nós, muito comum dos evangelhos e muito comum do movimento que Deus fez na história. A cena toda acontece numa noite. A primeira fala é justamente naquela noite. Havia alguns pastores nos campos próximos que estavam vigiando os rebanhos de ovelhas. E de repente, uma forte luz brilhou entre eles. O contraste de a luz da mensagem de Deus brilhando em meio às trevas. Nós sabemos que Jesus é a luz do mundo, veio a este mundo e as trevas não o derrotaram, como nós lemos no comecinho do Evangelho de João. Esse é o primeiro movimento de Deus para nós. É Ele quem dissipa as trevas. É Ele quem faz com que o brilho da sua glória, vindo a este mundo na pessoa do seu Filho, aqui nesse caso o falar de Deus por intermédio de um anjo, representa este brilho no meio da noite, que faz esse sentimento de espanto nos pastores por causa daquilo que havia acabado de acontecer. Esses pastores do turno da noite eram homens que você provavelmente não escolheria contar que o seu filho nasceu para esses homens. Quando nós temos um filho, quem são as primeiras pessoas para quem a gente quer contar que o nosso filho nasceu? Com quem que a gente quer dividir essa alegria indizível do nascimento do seu único filho, né? Então, provavelmente, os pastores da noite não seriam as pessoas escolhidas por nós, porque os pastores da noite, do turno da noite, eram mal vistos pelo povo. Eram pessoas que conseguiram aquele último trabalho que mais ninguém queria e tinha toda uma fama, todo um estereótipo por trás deles. Eram mentirosos, eram caluniadores, eram ladrões, eram os pastores que cuidavam das ovelhas que iam para o sacrifício no templo, ou seja, o trabalho deles não era um trabalho tão reconhecido assim, mas curiosamente o movimento que parte de Deus nos alcança na nossa miséria, alcança aqueles que não são dignos e merecedores de tal anúncio e de tal experiência com Deus. Aqui nós temos no nascimento de Jesus homens cuja palavra não tinha crédito no meio do povo. Interessante, porque continua Deus agindo dessa forma. A ressurreição de Jesus é primeiro testemunhada e o anúncio de que Jesus ressuscitou acontece pelas mulheres, que eram também pessoas que não tinham voz e palavra de crédito dentro daquela sociedade. O texto segue mostrando o primeiro ato de graça de Deus ao se revelar.
diz que os anjos ficaram aterrorizados, mas logo a primeira palavra do anjo é tirar o medo daqueles pastores. Não tenham medo, porque o que eu tenho para vocês é boa nova, é boa notícia, é o Evangelho. O Evangelho não causa medo, o Evangelho traz esperança. O Evangelho traz a transformação, porque Deus decidiu nos transformar pelo seu ato de graça. É justamente neste movimento de dar boas notícias, e boas notícias que os anjos estavam ali comunicando, na realidade eram as boas notícias que depois João Batista e Jesus iria anunciar. O rei chegou, o rei está entre nós. Essas boas notícias que darão uma grande alegria a todo o povo, que consistia em Belém, exatamente como Deus havia prometido, em Belém, na cidade do rei, na cidade do grande rei Davi, para quem Deus fez uma promessa que não faltariam herdeiros, e que se sabia que o Cristo, o Messias, seria da linhagem de Davi. E é exatamente assim, tanto tempo depois, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. E o Salvador é Cristo, é o Messias, Ele é o Senhor. É interessante porque quando nós lemos todo o primeiro capítulo de Lucas, quem está para nascer é o rei. Isso fica muito claro. Não é um líder religioso, não é mais uma autoridade entre os judeus. O rei vai nascer. E a mensagem do anjo para eles é a seguinte: vocês o reconhecerão por um sinal. Vocês encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. O sinal do nascimento do rei não é o trono, não é coroa, não é cetro, não é glória, não é poder. O sinal do nascimento do rei é uma humilde manjedoura, o lugar onde os animais comiam, um lugar terrivelmente fedido, por causa que era o lugar onde os animais estavam ali para se alimentar, faziam as suas necessidades, um lugar tremendamente improvável para o nascimento de um rei. Mas quando Deus fala conosco, Caleb, é desse jeito que Ele faz. Justamente para que a gente saiba que, se não for da parte dEle e a partir sempre dEle, essas coisas jamais teriam acontecido como aconteceram. De fato, Israel, um segundo movimento também que a gente encontra nesse texto é Deus entre nós. Assim como você expôs de Deus a nós, né? Parte sempre de Deus. Nesse texto também nós encontramos um movimento muito belo, Deus entre os pastores e obviamente ampliando, né? Deus entre nós, Deus entre a humanidade, entre a sua criação. E os versos 13, 14 e 15 dizem o seguinte: de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Interessante a gente observar que Deus entre nós nos dá o privilégio de desfrutarmos de algo incrível, que é o céu invadindo a terra. Esse relato aqui conta para nós dessa experiência que os pastores tiveram o privilégio de participar, de ver, de sentir, enfim, literalmente o céu invadindo a terra. Assim como a luz que brilha no meio da escuridão, você tem os anjos agora, uma multidão de anjos se achegando juntamente com o anjo que traz a mensagem acerca do rei que nasce em Belém e rompendo num louvor, quebrando o silêncio da noite em um louvor a Deus, ou seja, iniciando ali um culto entre os homens, os anjos prestando o seu culto de louvor a Deus entre os pastores. É interessante que Jó, no capítulo 38, quando Deus está conversando com Jó e falando: ô Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas, né? Colocando Jó no seu devido lugar. No versículo 7, Deus diz: Jó, onde é que você estava quando eu firmei e marquei os firmamentos da terra e coloquei limite à
terra e a água, e enquanto eu fazia isso, as estrelas e os anjos louvavam e cantavam. Muito interessante que quando Deus traz a criação por meio da sua palavra poderosa, por meio da palavra que cria todas as coisas, os anjos louvam e adoram a Deus. E aqui, quando a palavra se faz carne, a palavra criadora se faz carne na história, os anjos também louvam e rompem o silêncio da noite em louvor, marcando algo belo na história, contemplando aquilo que Deus estava fazendo, da sua nova criação que viria por meio de Jesus Cristo de Nazaré e todas as coisas que seriam redimidas e reconciliadas em Jesus Cristo de Nazaré. E os pastores tiveram o privilégio de assistir isso de camarote. O que eu acho interessante, Israel, André, é que quando, por exemplo, no livro de Apocalipse nos fala acerca do louvor dos anjos, os anjos gostam de cantar, no livro de Apocalipse eles estão cantando a todo instante. João diz que a voz dos anjos é como o soar de muitas águas, ou o soar de trovões, é uma coisa assim de amedrontar, né? Os pastores ficaram atemorizados, né, com a voz de um anjo, imagina agora com uma multidão de anjos. E o que eu acho muito interessante é que apenas os pastores conseguem ouvir e presenciar isso. O céu está invadindo a terra, os anjos estão rompendo o silêncio da história, porque até então não se tinha uma manifestação desse tipo na história, e só os pastores ouvem. Só os pastores ouvem. Pastores, como você bem descreveu, gente com quem as pessoas nem queriam contar, gente que não era nem digna de ir ao templo, por causa da sua profissão que o tornava imundo. Os líderes religiosos não ouviram a voz dos anjos. Os instruídos da época de Jesus não ouviram. Na verdade, quando nós lemos os evangelhos, parece que tem uma percepção clara de que aqueles que a gente supunham que ouviriam e que deveriam saber onde Jesus estava nascendo e o que estava acontecendo naquele momento, não sabiam, não souberam, não viram, não ouviram. O que nos revela algo incrível, que a mensagem do nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, ela é compreendida por uma revelação divina. Não são os títulos, não é o muito conhecimento, mas é a graça de Deus que faz com que pastores assistam de camarote um culto prestado pelos anjos. Nós ouvimos aqui o coral cantando, e meu amigo, a gente já fica arrepiado com tudo que o pessoal fez aqui, com o coral, com todo o trabalho, com toda a apresentação. Você imagina os anjos cantando. Agora é incrível que Lucas nos diz que é um exército de anjos. E é muito interessante que no capítulo 1 e no capítulo 2, Lucas nos fala de duas personalidades e autoridades da sua época, Herodes e César Augusto. Homens de poder, homens que tinham um exército na sua mão e que por meio desse exército promoviam a guerra, oprimiam as pessoas, oprimiam os povos, oprimiam o seu próprio povo. Deus também tem um exército, essa é a mensagem que Lucas nos ensina. Mas o exército de Deus tem uma outra mensagem que não é uma mensagem de guerra, mas é uma mensagem de paz. É Deus dizendo por meio dos seus anjos, glória a Deus nos mais altos céus e paz. Paz na terra àqueles que Deus se agrada. Quando nós celebramos o Natal, nós nos relembramos de Jesus, da manjedoura, nós precisamos também nos relembrar, sobretudo em tempos conturbados como o nosso. Quase que a gente não chega até esse dia aqui, né? Foi tão complicado. A gente precisa relembrar que o Natal é tempo de ouvir o silêncio da história sendo rasgado pelos anjos, que anunciam, profetizam e proclamam aos homens paz, paz, paz na terra, aos homens a quem Deus quer bem. Deus tem um exército e um exército que proclama a paz, e nós obviamente também fazemos parte desse exército e proclamamos a paz. E por fim, o que eu acho interessante é que depois de participarem desse culto, dessa ação de louvor dos anjos,
aqueles pastores não foram mais os mesmos, né? Os seus pés foram redirecionados. Eu fico imaginando eles saindo para trabalhar naquele dia. Um vai lá e chama: ô Israel, vamos lá. E se bem que estamos aqui pastores, da noite também, né? Chamou lá: André, Caleb, vamos lá cuidar das ovelhas lá no campo? Vamos, como se fosse uma noite banal, na vida daquelas pessoas banais, comuns. E aí eles têm um encontro desses. A vida desses caras nunca mais foi a mesma vida. O texto nos ensina que depois que eles ouviram a voz dos anjos, eles sabiam exatamente onde eles tinham que ir, mesmo sendo o local mais louco. Quem vai para Belém ver o rei numa manjedoura? Isso é a coisa mais louca que podia existir. Mas eles sabiam, isso nos ensina acerca de um culto que fez sentido. O culto que fez sentido não foi aquele que fez a gente arrepiar, não foi aquele onde a gente viu maravilhas e sinais, embora isso seja muito legal e muito bacana, isso aquece a nossa fé, mas um culto que faz sentido é aquele que depois que se encerra, o texto diz que os anjos voltaram para o céu, os pastores ali na sua realidade, mas eles foram diretamente para Jesus. Um culto que agrada a Deus e que faz sentido é um culto que nos faz levantar das cadeiras e direciona os nossos pés diretamente a Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro movimento é de Deus para nós, Israel falou. O segundo movimento é de Deus entre nós, Caleb falou. E eu gosto muito de ouvir vocês dois falando. O terceiro movimento, ele é a resposta daqueles pastores a estes dois movimentos que é exclusivo de Deus para com a gente. E no texto que eu tenho que ler, a partir do verso 16, além dos anjos e dos pastores, agora os anjos saem, os pastores continuam a história, e eles se encontram com o bebê e mais dois outros personagens, Maria e José. E o texto diz que indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Existem todos esses personagens que eu falei, Maria, José, Jesus, os pastores, os anjos. Aqui é introduzido Maria, José e Jesus. Os pastores estão aí e Maria estava aí. Eu queria pensar nesses dois personagens, os pastores e Maria. Os dois viveram em momentos distintos o mesmo contexto. E este mesmo contexto apontou para o momento que eles estavam vivendo agora, na presença de Jesus. E é interessante de ver como eram dois personagens, viveram o mesmo contexto, chegaram numa situação onde as reações foram diferentes. Os dois personagens, eles vivem o contexto que é um anjo que aparece a Maria e um anjo que aparece aos pastores. Nesses dois encontros, os anjos falam sobre a criança que agora estava deitada ali naquela manjedoura, o seu trono, a manjedoura. No caso de Maria, o anjo, ele se apresenta, ele se diz como o anjo Gabriel, ele se encontra com ela na cidade de Nazaré, predizendo que mesmo ela sendo virgem ainda, ela ficaria grávida e daria à luz a um menino, e esse menino se chamaria Jesus, e que o seu reino jamais teria fim. No outro caso, do caso dos pastores, um anjo do Senhor encontra com eles, e no campo, dizendo trazer uma boa nova, de que em Belém o Salvador havia nascido. Eles encontrariam o bebê enrolado num pano e deitado na manjedoura, no trono. Maria e os pastores, eles têm esses encontros com um anjo, cada um com um anjo específico. Os anjos anunciam a chegada de Jesus Cristo, o Salvador.
Maria e os pastores, eles puderam testemunhar a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, de que tudo aquilo que havia sido predito no Velho Testamento estava sendo realizado ali, e tudo aquilo que havia sido predito pelos anjos também estava sendo realizado ali. Apesar destes dois personagens viverem o mesmo contexto, terem tido a mesma experiência, a reação dos dois foi bem distinta. Ao verem a profecia do anjo realizada na manjedoura, a reação de ambos foi a seguinte. No caso de Maria, o texto diz que ela guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. No caso dos pastores, o texto fala que eles contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Duas reações diferentes. Uma introjeta, coloca para dentro do coração. O outro coloca para fora, faz com que a boca fale o que eles experimentaram. Maria guarda para si no seu coração, já os pastores contam a todos. A reação, ela pode parecer antagônica, entretanto, ela ilustra claramente a necessidade de que a mensagem de Jesus na manjedoura, do Deus vindo até nós, o Deus que invade a nossa praia, dos céus chegando à terra, tem que seguir um processo. Essa mensagem, ela gera um processo na vida daquele que a ouve. Um processo pulsante, um processo de ida e vinda, de interiorizar para exteriorizar, de guardar no coração para a boca falar. Esse processo ele é ilustrado mais tarde por Jesus, quando ele vive um movimento totalmente diferente desse. Aqui ele está chegando. O processo ilustrado por ele mais tarde é quando ele está partindo, horas antes da sua crucificação. Em 1 Coríntios 11, 24, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O texto mostra esse processo pulsante. Ele diz, o que ele recebe, ele toma o pão, ele interioriza isso, ele tendo dado graças, e então ele exterioriza isso, então reparte com os outros. Diz o texto que partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Eu percebo nesse movimento todo uma interiorização de Maria, uma exteriorização dos pastores, uma interiorização de Jesus quando recebe aquele pão, uma exteriorização quando ele pega o pão, ele reparte e ele ensina, ele diz, ele explica, ele fala aos seus discípulos. Eu me lembro de mais dois casos que aconteceram na Bíblia que ilustram essa pulsação. Um no Velho Testamento e o outro no Novo Testamento. Isaías 6 fala dos anjos e que das vozes dos anjos, aquele lugar estremece, o batente das portas se abalam. Os anjos quando cantam, eles vêm com toda essa força. E Isaías tem uma visão do Senhor sentado num alto e sublime trono, e os anjos por cima da cabeça de Jesus, cantando, louvando, trazendo todo o conteúdo do coração dos próprios anjos para Deus, e diz que o resultado dessa visão é um movimento para dentro. Isaías diz, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele pega essa visão, essa mensagem, e ele coloca dentro do coração dele. A partir daí, o movimento para fora começa, quando o próprio Deus pergunta, quem enviarei ao povo de lábios impuros? Quem irá por nós? E a pronta resposta do profeta, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa mensagem entrou no meu coração, agora ela precisa sair pela minha boca. A pulsação, interiorizar para exteriorizar, guardar no coração para a boca falar. Um outro exemplo no Novo Testamento é de João 4, no poço de Jacó, Jesus cansado da sua jornada longa e do sol escaldante do meio-dia,
Ele começa uma conversa com uma mulher, essa cansada da jornada da sua vida, desgastada pelos relacionamentos falidos, e ele se apresenta como a fonte de água viva que mataria toda a sede existencial daquela mulher. O movimento de pulsação começa. Senhor, eu vejo que é profeta. Entrou, pegou o coração daquela mulher. A mensagem inundou aquele coração seco pelas intempéries da vida, e ele, este coração transbordado de vida, faz com que aquela mulher deixe Jesus ali e volte para o seu povo. E diz a Bíblia que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Pulsação, interiorizou para exteriorizar, guarda no coração para a boca falar. Eu poderia dizer de muitos outros encontros, como na calada da noite, o encontro entre Jesus e Nicodemos, que gerou uma pulsação. Senhor, como é que eu posso nascer de novo, para depois ser aquele que tira Jesus da cruz e protege, embalsama e coloca dentro de uma sepultura, como quem dissesse: eu sei quem é este homem. Eu poderia dizer de Moisés e o encontro dele com aquela sarça ardente, que ele entende quem é esse Deus, e mesmo contrário a toda a sua existência, eu sou um homem de pesados lábios, não sei falar direito. Ele parte para ser aquele que seria o exemplo, a tipificação do próprio Cristo, daquele que foi o libertador do povo da nação escravizada no Egito. De Paulo a caminho de Damasco, que tem todo aquele encontro, entende que aquele que perseguia era na verdade o Salvador da sua vida, e ele entrega a sua vida para Jesus e aprende que sofrer pelo nome de Jesus era essencial, e ele sai de Jerusalém e se torna o apóstolo dos gentios. Enfim, a Bíblia é cheia de um movimento de pulsação, do interior para o exterior. Isso nos mostra que todo o movimento de Deus para nós, de Deus entre nós, tem que resultar de Deus a partir de nós. Deus só será falado porque nós conseguimos colocar na mente, descer para o coração. Isso transformou toda a nossa existência. Nós nunca mais voltaríamos para aquele pasto, para aquele rebanho, como qualquer ser pastor comum. Voltamos transformados. Eu voltei, vocês voltaram transformados desse encontro. Mas este movimento é necessário, é fundamental. Ele tem que vir para o meu coração, ele tem que me transformar. E a evidência de tudo isso é que a minha boca, ela fala, ela glorifica, ela explica, ela anuncia, ela revela quem é este Jesus Cristo que nasceu naquela manjedoura, que fora profetizado no Velho Testamento e fora anunciado por 2 anjos a 2 personagens diferentes, em momentos diferentes, mas que o trouxeram na presença daquele que foi e sempre será o Salvador da humanidade. Eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei como o seu coração, ou o que está inundando o seu coração, mas há uma chance para você. A mensagem está aí. Você pode pegá-la e colocá-la no seu coração. Você pode pegá-la e entender: é isso mesmo. Esse Jesus é o Deus encarnado, o Deus que veio até nós, é um movimento dele. Eu não fiz nada, eu não tinha como fazer, mas ele fez, ele veio até nós. Esse Jesus é o Deus que está entre nós, que promove a salvação, que traz a reconciliação, que gera uma nova vida. Agora, este Jesus, é a partir dele, a partir de mim é que ele precisa ser anunciado, conhecido, pregado. Essa mensagem está sendo anunciada, basta você crer e com a tua boca confessar. Esse é o movimento de pulsação. Eu trago para dentro, para depois jogar para fora. O interessante é que o texto termina dizendo que a história deles foi totalmente mudada, desses pastores. Diz que os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado.
como resume tudo o que nós falamos esse texto. É de Deus para nós, é de Deus entre nós, e há aquele movimento de glorificar e louvar a Deus por tudo o que Deus havia manifestado. O testemunho, a mensagem, o anúncio, a missão, tudo resulta em louvor a Deus. É o culto que nos leva a Jesus Cristo. Que essa seja a sua principal mensagem do Natal. Que o que Jesus Cristo fez por nós brote no seu coração glória e louvor a Deus na sua vida, pela sua vida e da sua vida para os outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Num berço de palha, humilde nasceu Jesus pequenino, sem ter nada seu. Estrelas brilharam no pobre lugar, que para o menino servia de lar. O gado ao mugir acorda o bebê, é nova esperança ao amanhecer.
a sua glória e a justiça, todo o seu amor, e todo o seu amor. Cantei sim, cantei sim, cantei sim, o Rei chegou. Cantei sim, cantei sim, cantei sim, o Rei chegou. Cantei sim, cantei sim, cantei sim, o Rei chegou. Cantei sim, cantei sim, cantei sim, o Rei chegou. Nós vamos chegando ao final de mais uma celebração especial, uma mensagem tremendamente desafiadora de Deus para o nosso coração. Nossa esperança é que esta mensagem toque profundamente a sua vida e que você se sinta encorajado, desafiado por Deus a perceber o movimento de Deus na sua direção, o movimento de Deus na sua vida, na sua casa, na sua história, e que tudo isso resulte numa resposta a partir de você, que o Evangelho seja conhecido por este mundo. André, ora para a gente encerrar? Muito obrigado, Jesus, por esse momento onde a gente pode comemorar a sua vinda até nós. Como Caleb disse, por mais que nós estejamos vivendo um momento tão barulhento da nossa história, cheio de traumas, de catástrofes, de desgraças, onde a esperança quase não aparece, ainda assim esse barulho é um silêncio ensurdecedor. Perto da história está sendo invadida pelo Deus que veio até nós. Muito obrigado, porque o Senhor fala mais alto sempre. Muito obrigado, porque o Senhor fala ao coração da gente. Muito obrigado, porque o Senhor continua sendo a nossa única esperança, o nosso caminho, a única verdade e da onde a gente encontra a fonte da vida. E em nome do Senhor Jesus, que nós agradecemos o privilégio de poder celebrar o Natal, recordando a tua história na nossa história. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e um Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Feliz Natal, gente, para todo mundo.